Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zigolcou Guimarães, sou advogado, sou sócio do escritório Pérez Zigolcou e Souza. Vamos fazer um pequeno comentário sobre um tema que tem sido bastante discutido no mundo do direito: os danos morais e o mero aborrecimento. Vamos entender primeiro o dano moral, né? Se você quer uma referência de legislação, artigo 186 e artigo 927 do Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 12 e o artigo 14, são algumas referências, né? Vamos entender agora um pouco a fundo, principalmente do que traz a doutrina, que os juízes vão entender e vão julgar o dano moral. Ocorre um ato ilícito, uma ação ilícita, desse ato é gerado um dano. Quando você olha para esse dano, você vê o nexo de casualidade da existência dele com o ato ilícito que ocorreu. E aí nós estamos diante dessa situação que configurou a existência do dano para a gente levar para o julgamento do juiz. Para a gente entender de forma completa, para identificar o dano moral e o mero aborrecimento. Ocorre algum problema na vida civil, um descumprimento contratual, ou ocorre algum problema na relação de consumo, né? A gente procura um advogado, um defensor público, entra com uma petição inicial e pede o juiz de julgamento, né? Primeiro para restabelecer o problema que ocorreu, né? Seja da relação de consumo ou da relação civil. E normalmente a gente pede também a condenação em danos morais pela situação colocada. Bem, o que o juiz vai avaliar? Ocorreu o ato ilícito, foi gerado o dano, tem o nexo de casualidade entre ele. Mas qual é a característica fundamental para o juiz julgar os danos morais? Ele vai avaliar se aquele dano que ocorreu, se ele afrontou o direito de personalidade, se ele afrontou, né, a honra, a fama, o bom nome da pessoa, se aquilo gerou angústia, dor, sofrimento. Essas situações são as situações que vão levar o juiz ao julgamento do dano moral. Se essa situação foi levada, ocorreu um problema na vida civil ou na relação de consumo, o juiz entendeu que há o dano, né, que aquele dano tem um nexo de causalidade com ato ilícito, mas ele entende que aquilo ali não tirou da situação de normalidade, não houve uma afronta ao direito de personalidade, não houve uma afronta ao nome, à boa fama, que não houve abalo psicológico, não houve angústia, sofrimento, dor, o juiz vai entender que houve um mero aborrecimento. Essa é a questão fundamental de entender os dois. Às vezes nós temos um direito, ingressamos em juízo para restabelecer a situação que estava anteriormente constituída, né? Quando não é possível, há uma condenação normalmente pecuniária para compensar aquela situação. Entretanto, na hora do julgamento do dano moral, não basta apenas que tenha ocorrido dano. O juiz vai entender se houve abalo psicológico, houve dor, sofrimento e houve uma afronta ao direito de personalidade. Se ele entender que houve, danos morais vão ser julgados e isso serão pagos. Se ele entender que não houve, que apenas ocorreu uma situação que não tirou da normalidade, o juiz vai julgar como mero aborrecimento. Essa é a questão fundamental de entender os dois. Porque a expectativa quando a gente procura o Poder Judiciário, através de um advogado e um defensor público, nós temos que entender que vai ser caso a caso. Cada caso vai ser julgado se há essas características. Tendo, terá dano moral. Não tendo, será mero aborrecimento. Ok? Esse é um primeiro momento para a gente discutir danos morais e mero aborrecimento. Vamos nos encontrar para conversar sobre outros assuntos que estão aí no mundo do direito, polêmicas, acontecimentos, e tentando dar aquela contribuição para poder esclarecer esses assuntos. Tá certo? Um grande abraço para todos.